Se não fala inglês, me dá nojinho. Essa é a primeira mensagem que o The Actors Awards agora tenta passar para o público, que não é mais SEG, né? Não fale SEG Awards. Eles fizeram questão de reforçar isso, como diriam os publicitários, o rebranding dessa marca, que no final é a mesma coisa, e isso fica bastante escancarado nas indicações do The Actors Awards 2026. Ao mesmo tempo, eu digo para vocês, brasileiros, calma, a não indicação do Wagner Moura não muda tanta coisa assim. Na real, dava pra esperar a não indicação dele aqui. É justamente isso que o SEG fez a vida inteira, que o SEG sempre faria, e a gente pode pensar até mais, né? O Wagner Moura, a gente tinha mais esperança na indicação do que a Fernanda Torres ano passado, porque o Wagner Moura ainda é conhecido em Hollywood, faz parte do sindicato e tudo mais. Mas se a gente olhar, a Elle Fanning, que inclusive fala inglês, também não foi indicada porque está em um filme internacional. Stellan Skarsgård, com longa carreira em Hollywood, também não é indicado, assim como não é indicada a Renate Reinsve, que começa a trilhar uma carreira em Hollywood, começa a ser mais conhecida em Hollywood. Então, não só você não pode falar inglês, como se você está em um filme que não fala inglês, como é o caso da Elle Fanning, você vai ser descartado do The Actors Awards 2026. Não só isso, também a categoria de melhor elenco, a gente sempre pensaria no Valor Sentimental como um dos 5 filmes para concorrer à categoria de melhor elenco, no lugar talvez de Frankenstein, que consegue essa vaga justamente por essa exclusão completa dos filmes internacionais dessa premiação. No restante, outros nomes precisam preencher essas vagas. Alguns nomes são interessantes da gente observar, mas eu falo, calma, brasileiros, porque o SEG sempre foi uma prévia interessante, mas o SEG sempre acertou ali os seus 3, 4 nomes, às vezes 2 nomes, raramente acerta todos os nomes que vão aparecer, por exemplo, no Oscar. A gente sabia que o caminho do Wagner Moura para indicação e para pensar em uma possível vitória, que eu acho bem difícil, é pelo Globo de Ouro acima de tudo. É com indicação, talvez no Critics' Choice Awards, que aconteceu, com uma vitória no Globo de Ouro agora no domingo, que fortaleceria bastante a campanha dele. Nunca foi pelo SEG e também não vai ser pelo BAFTA. Então começamos pela categoria de melhor elenco e depois a gente vai para as atuações, né, para coadjuvante, e depois para as categorias principais. Aqui em melhor elenco a gente tem os 5 filmes mais fortes, talvez, ou 5 filmes americanos mais fortes para a temporada de premiações, porque a gente poderia colocar o Valor Sentimental aqui, talvez, no meio, para uma indicação em elenco, que é quase como se fosse o melhor filme, entre aspas, para o SEG, ou para o The Actors Awards agora, e a gente vai ter justamente uma batalha após a outra. Pecadores, que talvez até seja o vencedor, a gente tem Hamnet também, assim como Marty Supreme, que mostra a sua força para essas indicações, ainda que não deva levar tanta coisa nessas premiações, e o Frankenstein, como eu disse, entra para essa 5ª vaga, que poderia ser preenchida principalmente pelo Valor Sentimental. Aqui é interessante a gente perceber algumas coisas, né? Bugônia é considerado, mas não para a categoria de elenco, isso é normal, mas o Wicked poderia ser um destaque, talvez, aqui, como foi no ano passado, que até o Jonathan Bailey foi indicado ano passado no The Actors Awards, e esse ano isso não acontece, como também não acontece na categoria de melhor atriz, como a gente vai ver mais pra frente, não acontece com elenco, então essa indicação solo da Ariana Grande, a gente vê como o Wicked parte 2 foi esse filme que foi meio que derretendo mesmo, e todas as expectativas não se provaram, muito provavelmente não vai ser indicado ao Oscar de melhor filme, possivelmente a Cynthia Erivo também não vai ser indicada a melhor atriz, hoje eu não colocaria ela como uma das favoritas, então a gente vai vendo como esse filme vai perdendo bastante força. Categoria de melhor atriz coadjuvante, a gente confirma a força de 3 dos principais nomes que devem ser indicados às outras premiações, com Amy Madigan, Teyana Taylor e Ariana Grande, e aí as outras 2 vagas vinham aparecendo em Globo de Ouro, Critics' Choice, para Valor Sentimental, para Elle Fanning e a Inga Lillies. Como eu disse, o Valor Sentimental também é excluído dessa premiação, abre 2 vagas. Mais uma vez, uma consideração para o Omni Musako, que é uma atuação que eu gosto muito de Pecadores, achava que ela teria grande chance de indicações no começo da temporada, ela perdeu força inicialmente e voltou a ganhar força com indicação ao Critics, e é indicada aqui.
Não sei se ela vai ser indicada ao Oscar, mas ela volta a ter uma campanha um pouco mais encorpada, com mais chance. Assim como eu gosto muito da indicação de um nome que eu venho falando lá desde o começo, que desde que eu assisti Marte Supreme eu falo muito da Odessa A'zion. Acho uma grande atuação, acho uma grande atriz em ascensão, e que eu falava, se for pra alguém de Marte Supreme ter mais força, eu acho que ela tem mais força do que a Gwyneth Paltrow, que inicialmente era mais cotada. Ela tem a indicação aqui. Não sei se ela vai ter força mais pra frente, força pra Oscar, força pra BAFTA. Acho que talvez não. Mas ainda assim, se é pra excluir valor sentimental, pelo menos que coloque duas boas atuações no lugar. Isso acontece aqui na categoria de atriz coadjuvante. Não acontece lá na categoria de atriz, a gente já chega lá. No final, uma lista com cara de SEG. Uma lista muito boa, porque não tem como errar em atriz coadjuvante esse ano. Daria pra você fazer 3, 4 listas, você poderia considerar Nina Rossi, poderia considerar tanta gente. Então é uma lista boa, mas é uma lista com exclusão de 2 nomes importantes por conta da língua que seu filme é falado. Ator coadjuvante, mais uma menção interessante. Mais uma vez também, Stellan Skarsgård, fora que ele está indicado no Critics' Choice, está indicado no Globo de Ouro, vai ser indicado ao BAFTA, vai ser indicado ao Oscar, mas aqui valor sentimental não é falado em inglês, ou boa parte dele não é falado em inglês, é um filme internacional, logo fica de fora. Outros 4 nomes, e aqui uma confirmação bem interessante que eu falava pra vocês. Falei lá no Critics com a vitória do Jacob Elord, que era importante pro ator, porque parecia que eram 6 nomes para 5 vagas. E ele disputava, talvez, essa 5ª vaga com o Adam Sandler, já que tanto o Skarsgård como Sean Penn, Benício Del Toro e Paul Mescal são nomes praticamente garantidos. Aqui no SEG a gente poderia esperar o nome do Adam Sandler aparecendo por essa vaga que o Stellan Skarsgård deixa aberto. Inclusive seria a cara do SEG indicar Jay Kelly, inclusive com chance de indicar o George Clooney e por aí vai. Filme completamente esquecido, filme que perde força, ainda bem, é um filme bem fraquinho da Netflix. Quem aparece aqui para esse lugar é o Miles Kenton. Fiquei muito feliz, eu falei quando eu repercuti no começo da semana os vencedores do Critics' Choice, que o Miles Kenton ele só era considerado nessas premiações que tem melhor ator em ascensão, melhor ator jovem, mas ele merecia mais, porque é uma atuação muito boa, ele merecia ser considerado também para outras premiações como ator coadjuvante. Acontece aqui com essa vaga que fica em aberto com a saída do Stellan Skarsgård. Uma pena que é dessa forma, mas assim como a Mosako e assim como a A'zion, pelo menos são nomes muito bons que entram no lugar desses que ficam de fora. Já a melhor atriz, aqui a gente tem 2 nomes ficando de fora, o da Renate Reinsve, como eu falei, que é um nome certo para o Oscar, e também o da Cynthia Erivo, mostrando a fraqueza que vai tendo, a queda que tem o Wicked Parte 2, que não é aceito nem pela premiação que mais aceitou a Parte 1. A gente tem a confirmação dos nomes mais fortes que restam a partir disso, né? Então a gente tem aqui a Jessie Buckley, que deve vencer, a Rose Byrne, que tem chance de vencer o SEG e embolar tudo isso, que vem crescendo bastante, assim como a Emma Stone, que também vai ser indicada a tudo, e a Chase Infinity confirma o seu crescimento também, que deve conseguir indicações. O 5º nome aqui é para Kate Hudson, que é também uma indicação bem com cara de SEG. Song Sang-Blue, que vai estrear no final do mês no Brasil, tem uma campanha muito forte nesse período, principalmente pro SEG, para ela e pro Hugh Jackman. O Hugh Jackman não consegue indicação. E a Kate Hudson, ela até faz um trabalho principalmente na parte musical aqui, apesar desse filme ser aquele filme, como eu disse, com cara de SEG. Oscar baitzão clássico assim, mas clássico mesmo, com todas as apelações que é costumeira, o famoso crowd pleaser, né, que a gente chama, o filme para agradar a plateia que tá acostumado com cinebiografia mais romantizada e esse tipo de atuação que é bem comum. Ainda assim, é um retorno da Kate Hudson, digamos assim, mesmo que ela não tenha parado exatamente a carreira, e acho que teria nomes melhores aqui para essa indicação, mas ainda assim, como eu disse, temos que entender a premiação que a gente está falando. E categoria de melhor ator, a mesma coisa. 4 dos 5 nomes esperados, Wagner Moura, filme internacional, fica de fora. Entra no lugar quem? Jesse Plemons. Interessante o Jesse Plemons entrar aqui, mais uma indicação com cara de SEG, mas é bom a gente ficar de olho, por exemplo, que o Joel Edgerton no momento era mais cotado talvez que o Jesse Plemons para outras premiações como o Oscar mesmo e por aí vai.
Então o Jesse Plemons ele ganha essa vaga do Wagner Moura, não deve se repetir no Oscar, eu espero, eu acredito que isso não vai acontecer, mas é interessante a gente perceber que muito desse crescimento que a gente aguarda dos Sonhos de Trem, a gente não sabe até que ponto ele acontece em outras categorias. Jesse Plemons indicado, Joel Edgerton não, Wagner Moura excluído, pelo que eu já falei bastante no vídeo para vocês. No restante, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan e Ethan Hawke. Não ficaria surpreso, inclusive, com uma surpresa, entre aspas, aqui. Talvez um Ethan Hawke vencer o SEG seria bem a cara dessa premiação. Vamos aguardar. Antes de finalizar o vídeo, eu deixo claro que eu acho que não muda praticamente nada no cenário das categorias de atuação essas indicações do SEG. Acho indicações bem com cara do SEG, mas que não tem tanto impacto assim em outras premiações como o Oscar, e isso vai se refletir no vídeo que eu vou fazer sexta-feira das indicações de atuação, a primeira prévia desse mês de janeiro, que já tem as indicações do Oscar lá no dia 22, e também deixo claro para muita gente que tem dúvida, são os mesmos votantes do Oscar, como que funciona? O SEG é um sindicato gigantesco, com centenas de milhares, se eu não me engano, de membros, e não são todos que votam nessa primeira fase para indicação, são formados comitês específicos. Dentro do SEG tem muita gente que vota no Oscar e tem muita gente que não vota no Oscar, obviamente, até porque o Oscar tem muito menos votantes do que o SEG. Mas que fique claro, são comitês formados, comitês menores para dar conta de assistir a todos os filmes, eles dizem, e coisa do tipo, que na prática não é verdade, mas não é todo mundo que vota nessa primeira fase de indicação. Na fase final, se eu não me engano, aí todo mundo vota em todas as categorias. Enfim, muita gente vai ficar triste, muita gente vai ficar revoltado. Eu sempre tento trazer aqui uma visão mais analítica, mais pé no chão, e também não é de se desesperar. Não acho que muda muita coisa na campanha, tanto do Wagner Moura, quanto de todos os indicados de valor sentimental, que na prática nenhum deles são favoritos para vencer o Oscar, né? Nem o Wagner Moura, nem o valor sentimental em atriz, ator coadjuvante e atriz coadjuvante, apesar de serem nomes fortes, nomes que devem conseguir indicação. Acho uma pena. Falei no vídeo do Critics' Choice Awards sobre o quão atrasado, no vídeo de ontem, na verdade, sobre o quão atrasado é o Critics' Choice nas indicações e de rejeitar filmes de fora dos Estados Unidos. Aqui no SEG acontece isso mais ainda, né? Essa puxada para o cinema americano, que é muito típico dos sindicatos. Não se espante se isso também acontecer no sindicato dos produtores, no sindicato dos diretores. É comum que isso aconteça e não necessariamente isso vai refletir no Oscar. Eu venho falando há bastante tempo, desde as últimas 2 temporadas principalmente, que cada vez mais as chamadas prévias do Oscar, que são os sindicatos, Critics' Choice, o próprio Globo de Ouro até tem se aproximado um pouco mais de Oscar, e o BAFTA também nessa temporada, cada vez mais essas prévias do Oscar, elas não definem tanta coisa assim. Cada vez mais o Oscar vai se distanciando um pouco delas. Enfim, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, e na sexta-feira vai ter vídeo em que eu vou falar as minhas indicações, minhas apostas do momento pós-SEG para as categorias de atuação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curte o vídeo se gostou, primeiro comentário fixado nas minhas outras redes sociais e corta.